Maiores delongas, vamos dar início às tão esperada palestras e iremos iniciar com a palestra do professor Tracy Reinaldet. E o colega acadêmico Gideon irá apresentar o seu currículo. Obrigado. Boa noite. Uma breve leitura do currículo do Dr. Tracy Reinaldet. Tem uma grande parte aqui em francês, e meu francês está meio enferrujado, então o doutor me permitiu fazer uma tradução aqui em parte do currículo dele. O Dr. Tracy Reinaldet possui graduação em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, mestrado em Direito Penal e Ciências Criminais pela Universidade de Toulouse, atualmente é doutorando na Universidade de Toulouse, em coautoria com a Universidade Federal do Paraná, advogado no escritório Bretas Advogados, tem experiência na área de Direito, com ênfase em Direito Penal. Professor Tracy, com a palavra. Obrigado, boa noite a todos. Queria, a partida, saudar o professor André Pontaroli, que me fez o honroso convite de vir até aqui falar de um tema que me é muito caro, que é a responsabilidade penal da pessoa jurídica. Quero saudar também o professor Adriano Bretas, meu irmão mais velho, com o qual eu tenho o prazer e a oportunidade de dividir escritório, o professor Jeffrey, sempre muito querido e presente no dia a dia da profissão que nós exercemos, a advocacia criminal. Saudar os demais conhecidos que estão na plateia, é sempre bom encontrar rostos conhecidos na plateia, certeza que alguns aplausos a gente terá, né? Não pelo merecimento, por causa da competência da palestra, mas mais pela amizade que nós temos uns pelos outros. Senhores, sem mais delongas, eu gostaria de adentrar no meu tema. Eu pretendo dividir a minha palestra em 3 partes. Numa primeira parte, eu farei algumas observações iniciais. Num segundo momento, eu irei expor um dos modelos possíveis para a responsabilidade penal da pessoa jurídica. E num segundo momento, irei expor um segundo modelo também da responsabilidade penal da pessoa jurídica. No dia 25 de janeiro de 1899, Achille Mbembe defendeu sua tese sobre a responsabilidade penal da pessoa jurídica perante a Universidade de Paris. Em seu trabalho, o pensador francês invocava razões teóricas e práticas que demonstravam a possibilidade de se incriminar penalmente as pessoas jurídicas. Nesse contexto, para Mbembe, mais importante do que responder à questão sobre a possibilidade ou a impossibilidade de se incriminar uma empresa, era responder à questão sobre como é que iríamos construir essa incriminação. Ou seja, há 2 séculos atrás, Mestres já anunciava que a discussão sobre a existência ou a inexistência de uma responsabilidade penal da pessoa jurídica era coisa do passado. E que nós deveríamos nos atentar para outra questão, como é que iríamos responsabilizar os entes morais. Senhores, a tese de Mbembe foi escrita há quase 150 anos atrás. E ainda nós encontramos doutrinadores, sobretudo no Brasil, que são contrários e refratários à responsabilidade penal da pessoa jurídica. Normalmente, para tanto, a doutrina costuma invocar 3 principais argumentos. Em primeiro lugar, a incapacidade do ente moral realizar o tipo objetivo da infração. Todos nós sabemos que para que alguém possa ser objeto de uma reprimenda penal, essa pessoa deve, a partir de, antes de mais nada, realizar uma ação ou uma omissão ilícita, no sentido físico do termo. A pessoa jurídica, ente desprovido de suporte físico, não é como os seres humanos. Ela não é composta de carne, ossos e sangue. Por tal razão, ela teria uma incapacidade de ação. Vale dizer, ela não seria capaz para realizar uma ação ou uma omissão ilícita. E por tal razão, ela não conseguiria executar materialmente o tipo objetivo da infração. De modo que o primeiro grande obstáculo à responsabilidade penal das empresas seria a incapacidade do ente moral de realizar o tipo objetivo da infração. Em segundo lugar, a doutrina costuma invocar como segundo grande argumento contrário à responsabilidade penal da pessoa jurídica a incapacidade da empresa de realizar o tipo subjetivo da infração. Todos nós sabemos que para que alguém seja penalmente responsabilizado, essa pessoa, além de cometer uma ação ou uma omissão ilícita, deve fazê-lo com um elemento anímico. Vale dizer, essa pessoa deve realizar essa ação ou omissão com dolo ou culpa. Para que a pessoa possa realizar um dolo ou uma culpa,
ela deve possuir um aparelho psíquico, vale dizer, ela precisa de um cérebro, para que esse aparelho psíquico possa produzir dois fenômenos psicológicos, conhecimento e vontade. O ente moral, todos nós sabemos, é despido de um aparelho psíquico, e por tal razão ele seria incapaz de realizar tanto o dolo como a culpa, enquanto elementos ânicos do tipo. Dessa forma, haveria não só uma incapacidade da empresa de realizar o tipo objetivo, a ação ou omissão ilícita, como haveria, da mesma forma, uma incapacidade da empresa de realizar o tipo subjetivo, o dolo ou a culpa. Em terceiro lugar, e esse é o terceiro e último grande obstáculo à responsabilidade penal da pessoa jurídica, a empresa seria incapaz de realizar a culpabilidade como um dos elementos daquilo que a gente chamou de conceito analítico de crime, que é conduta típica antijurídica e culpável. O ente moral não conseguiria realizar a culpabilidade. A culpabilidade, nós sabemos também, que nada mais é do que um juízo de reprovação realizado pelo ordenamento jurídico contra uma pessoa que realizou uma conduta típica, seja no sentido objetivo ou subjetivo. Mas para que esse ordenamento jurídico possa realizar esse juízo de reprovação contra o agente delinquente, é necessário que essa pessoa, que cometeu a conduta ilícita, possua duas características pessoais. Aqui eu não falo mais da infração, eu falo do agente. Esse agente, ele precisa possuir capacidade de discernimento e livre arbítrio técnico. Mas para que ele possa possuir essas duas capacidades pessoais, ele deve necessariamente possuir uma estrutura mental. Uma empresa não possui aparelho psíquico. Ela é incapaz de compreender a ilicitude da sua conduta. Uma empresa não possui liberdade de escolha. Ela é incapaz de possuir livre-arbítrio técnico. 3 obstáculos à responsabilidade penal da pessoa jurídica: a incapacidade de realizar uma ação, a incapacidade de realizar dolo e culpa, a incapacidade de realizar a culpabilidade como elemento do conceito analítico de crime. Senhores, se os senhores estão me acompanhando, os senhores vão perceber que o raciocínio, o percurso intelectual realizado pela doutrina para negar a responsabilidade penal da pessoa jurídica é o seguinte: nós partimos dos conceitos clássicos do direito penal, tipicidade objetiva, tipicidade subjetiva, culpabilidade. A partir dele, nós chegamos nas características das pessoas jurídicas, natureza incorpórea, inexistência de livre-arbítrio, inexistência de cérebro, e concluímos que uma empresa não pode ser um ator penal. O que eu proponho para os senhores é que façamos justamente o percurso intelectual inverso, que nós partamos das empresas, dos modelos de responsabilidade propostos para a pessoa jurídica, para chegarmos nos conceitos clássicos da infração, tipicidade objetiva, tipicidade subjetiva, e chegarmos à conclusão inversa, de que a pessoa jurídica é sim capaz de realizar uma infração e ser objeto de uma reprimenda penal. Nesse percurso que eu proponho para os senhores, eu vou pedir que deixemos de lado duas considerações. Em primeiro lugar, que deixemos de lado o problema da incapacidade do ente moral de realizar a culpabilidade. Esse problema já foi resolvido há muito tempo pela doutrina e pela jurisprudência. Mas tratá-lo aqui demandaria de mim tempo a mais do que me foi gentilmente fornecido para falar aos senhores. Então eu vou pedir que a gente deixe de lado esse terceiro obstáculo para nos atermos aos dois primeiros: a incapacidade do ente moral de realizar o tipo objetivo, a incapacidade da empresa de realizar o tipo subjetivo. Em segundo lugar, eu vou pedir que a gente deixe de lado um terceiro modelo de responsabilidade penal da pessoa jurídica. Explico. Normalmente, a doutrina apresenta 3 grandes modelos que possuem pequenas variações, mas que são 3 grandes modelos que visam justamente, eu estou olhando o celular aqui, não é para ver mensagem, é para controlar o meu tempo, que visam justamente expor quais são as possibilidades de uma responsabilidade penal do ente moral. O modelo vicarial, o modelo identificatório e o modelo organizacional. Eu vou pedir que a gente deixe de lado esse terceiro modelo, o modelo organizacional, porque não foi o modelo adotado pelo legislador no Brasil e porque expô-lo aqui significaria fazer do direito comparado e me faltaria tempo para tanto. Então vamos deixar de lado, em primeiro lugar, o obstáculo da culpabilidade, em segundo lugar, o modelo organizacional
e ficaremos analisando o modelo identificatório e vicarial. Então, feitas essas considerações iniciais, eu passo a primeira parte da minha exposição para expor aos senhores o modelo vicarial. Uma vez exposto o modelo, eu vou mostrar para os senhores como esse modelo soluciona o problema da tipicidade objetiva e da tipicidade subjetiva na empresa, para em seguida concluir quais são as críticas que a gente pode realizar a esse primeiro modelo e demonstrar que a pessoa jurídica pode sim ser penalmente responsável. Em seguida, vou pedir para os senhores que analisemos o segundo modelo de responsabilidade, o modelo identificatório, e façamos o mesmo percurso intelectual. Senhores, o modelo vicarial de responsabilidade penal da pessoa jurídica, a primeira parte. O modelo vicarial ele surge por intermédio da jurisprudência do direito inglês, da House of Lords, que seria o STF do direito inglês, a Suprema Corte inglesa, numa decisão prolatada no ano de 1842. Aqui vale um parêntese histórico. Quando a gente trata da responsabilidade penal da pessoa jurídica, normalmente nos parece que estamos tratando da tecnologia de ponta do direito penal, daquilo que há de mais inovador. Mas uma breve incursão na história do direito penal nos permite concluir que a responsabilidade penal da pessoa jurídica é tema muito antigo e que possui aparições intermitentes ao longo da história da teoria geral do direito penal. Vale dizer, para ficar só com um exemplo, que durante o antigo regime na França, haviam várias condenações de entes morais. Aqui cito apenas um exemplo, uma ilustração. A Universidade de Sorbonne, por exemplo, em 1561, foi condenada penalmente por um fato um tanto quanto interessante. Um professor da Universidade de Sorbonne aceitou orientar uma tese doutoral de acordo com a qual o poder do Papa estava acima do poder real. E por tal razão o Papa poderia, por ato unilateral, destituir o rei do seu cargo. Ora, o rei da França, à época, não gostou nada de uma tese de doutorado que sustentasse essa tese, né, essa ideia, e acabou por processar e condenar criminalmente a Universidade da Sorbonne em 1561 por crime contra a majestade, porque ela deixou um doutorando sustentar tal tese. Fato é que essa responsabilidade que era tão comum durante o antigo regime, ela tem o seu primeiro grande rompimento no ano de 1789, porque aconteceu nesse ano a Revolução Francesa. Dois são os argumentos que justificam por que essa responsabilidade deixa de existir no direito penal. Em primeiro lugar, a ideia dos revolucionários era, antes de mais nada, acabar com todo e qualquer corpo intermediário entre o cidadão e o Estado. Por tal razão, a lei Le Chapelier, promulgada um ano após a Revolução, vai não só acabar com a responsabilidade penal da pessoa jurídica, como extinguir todas as empresas. 1790 não existia pessoa jurídica na França. E é pela extinção das próprias empresas que a responsabilidade penal da pessoa jurídica também vai deixar de existir. Senhores, um segundo argumento que nós podemos justificar por que 1789 é um ano de rompimento com a responsabilidade penal da pessoa jurídica é o fato de que nesse ano também ascende ao poder a classe burguesa. Nós sabemos que as empresas são o principal instrumento de trabalho dessa classe que passa a ser dominante. E por óbvio, a criminologia crítica, e aqui eu me utilizo dos estudos do professor Paulo Busato, a criminologia crítica explica que, pela ascensão dessa classe ao poder, é que a responsabilidade penal da pessoa jurídica deixa de existir. Os burgueses não queriam que o Estado pudesse tocar penalmente no seu principal instrumento de trabalho. E essa responsabilidade que tínhamos vários precedentes durante o antigo regime deixa de existir em 1789. A pergunta que os senhores devem estar fazendo é, mas tudo bem, por que ela volta no século XIX? Por que a House of Lords, Suprema Corte na Inglaterra, institui uma vez mais a responsabilidade penal da pessoa jurídica em 1842? Senhores, século XIX, Revolução Industrial em pleno curso. Acidentes de trabalho eram cotidianos. Mas o que acontecia é que o direito penal se deparava com a seguinte situação. Um ilícito penal ocorria na empresa, o acidente de trabalho tinha lugar, o direito penal conseguia identificar tanto a vítima como o autor daquele acidente de trabalho, e muitas vezes essas duas pessoas eram simples empregados da empresa.
Acontecia que o direito penal condenava o autor da infração, o autor da lesão corporal culposa, o autor do homicídio culposo, mas essa pessoa que era condenada criminalmente não possuía recursos financeiros para arcar com as indenizações decorrentes daquela infração. E o fato é que muitas vezes a vítima, quando sobrevivente, ou a família da vítima, ficava a ver navios no que tange essas indenizações. O direito penal inglês, muito pragmático, a gente sabe que os países de common law são muito mais pragmáticos e utilitaristas do que os países de civil law, busca um novo ator penal. Uma pessoa que tivesse dinheiro suficiente para arcar com essas indenizações decorrentes dessas práticas ilícitas ocorridas nas fábricas. Quem o direito penal inglês encontra em 1842? A própria empresa. Senhores, esse é um dado importante da responsabilidade penal da pessoa jurídica, que é necessário que nós tenhamos em mente para entendermos muitas coisas dessa nova responsabilidade. É uma responsabilidade pragmática, utilitarista. Não foi criada porque a doutrina viu uma necessidade teórica ou porque algum autor viu uma necessidade de trazer essa pessoa para o direito penal. Foi criada por uma necessidade prática. Precisávamos de alguém que tivesse dinheiro para arcar com as indenizações. O que fazemos? Criamos uma responsabilidade penal da própria empresa. E em 1842, então, por causa da Revolução Industrial, que a House of Lords, Suprema Corte na Inglaterra, instaura uma vez mais essa responsabilidade. Como que ela funcionava? De uma maneira extremamente simples. Uma vez que um ilícito ocorresse numa fábrica, bastaria com que eu identificasse a pessoa que realizou esse ilícito dentro da fábrica e que o direito penal caracterizasse perante esse agente o tipo objetivo e o tipo subjetivo da infração. Uma vez que esse extrato típico da infração tivesse sido caracterizado perante uma pessoa física, bastaria com que o direito penal estendesse a imputação dessa infração da pessoa física até a empresa, até a pessoa jurídica. Eu sei que o professor Adriano Bretas trabalha na empresa X e que nessa empresa ele é responsável por administrar uma máquina de resfriamento da caldeira. O professor Adriano chega um dia cansado no trabalho, displicente, talvez após uma noite de excessos, displicente chega na empresa, mas eu sei que ele não faz isso, é só um exemplo de ilustração mesmo, né? Chega displicente e deixa de operacionalizar adequadamente esse aparelho de refrigeração da caldeira. Por conta disso, por conta dessa imprudência dele, a caldeira acaba explodindo e ceifando a vida de um outro trabalhador. Temos aqui, em princípio, um homicídio culposo. Para que a empresa na qual o professor Adriano Bretas seja responsabilizada, bastaria que o direito penal caracterizasse perante o professor Adriano Bretas a infração na tipicidade objetiva e na tipicidade subjetiva. E uma vez que essa infração restasse caracterizada perante ao professor Adriano Bretas, o direito penal simplesmente estenderia essa imputação até a empresa. Sem critério suplementar, sem demais cogitações. Uma responsabilidade penal simples. E é dessa forma que o modelo vicarial busca solucionar, já em 1842, o problema da incompatibilidade entre o tipo objetivo e subjetivo e a natureza incorpórea do ente moral. Ora, a pessoa jurídica não possui um suporte físico para realizar uma ação ou uma omissão. A pessoa jurídica não possui um cérebro. Isso não é um problema. A pessoa jurídica vai emprestar de uma pessoa física que possui um vínculo com ela, tanto o cérebro como o suporte físico dessa pessoa física, e a partir desse empréstimo, o direito penal vai poder imputar à própria pessoa jurídica essa infração. Mostrei para os senhores o modelo, mostrei como ele soluciona o problema da tipicidade objetiva e subjetiva, algumas considerações críticas. Senhores, o modelo vicarial é um modelo extremamente simples. O que é uma qualidade? Acho que nós, juristas, devemos, antes de mais nada, buscarmos ser simples. Mas, por causa dessa simplicidade, ele também peca em dois aspectos. Em primeiro lugar, nós somos tentados a dizer que o modelo vicarial é uma responsabilidade pelo fato de outrem. A pessoa jurídica não é responsável pela conduta dela. A pessoa jurídica é responsável pela conduta de uma pessoa física, que possui um vínculo com ela, mas que, em razão de uma análise não pormenorizada desse vínculo,
ela poderia ser responsabilizada tanto por um simples empregado quanto por um órgão representante dela. Como toda e qualquer pessoa física dentro do ente moral pode responsabilizar a pessoa jurídica, eu sou tentado a dizer que essa conduta não é da empresa, é de uma pessoa física, e por causa disso o ente moral está sendo responsabilizado pelo fato de outrem. Senhores, responsabilidades por fatos de terceiros, ela é possível no direito penal? Não. Esse é talvez um dos traços que mais distingue a responsabilidade penal da civil. Em penal, a responsabilidade é pessoal. Princípio da responsabilidade penal pessoal. O modelo vicarial, apesar da sua simplicidade, não respeitaria esse princípio. E essa é a primeira crítica que a gente pode traçar. Em segundo lugar, o modelo vicarial teria um problema com um outro princípio muito importante no direito penal. O princípio da responsabilidade penal subjetiva. Ora, senhores, eu simplesmente estendo a imputação da pessoa física até a pessoa jurídica, sem utilizar de nenhum critério para verificar se a vontade por trás daquela infração condiz com a vontade do ente moral. Se no primeiro exemplo que eu dei para os senhores conseguem compreender alguma medida de justiça em culpabilizar a pessoa jurídica pelaquela infração realizada pelo professor Adriano Bretas, vamos imaginar um outro exemplo. O professor Adriano Bretas dormiu cedo, acordou cedo, chegou descansado na empresa. O que ele sempre faz, obviamente. Mas naquele dia, ele brigou com o seu dirigente, com o seu superior hierárquico. O que ele nunca faz. Mas naquele dia ele foi lá e brigou com o seu superior hierárquico. E por raiva do seu superior hierárquico, o professor Adriano Bretas deixa de operar o maquinário e por causa disso a caldeira explode. Meus caros, é justo a empresa ser responsabilizada por causa disso? Por causa de uma infração que é a consequência de um motivo egoístico do funcionário da empresa? Por causa de uma infração que não condiz de forma alguma com a vontade do ente moral? Quer nos parecer que, por conta do fato que o modelo vicarial não apresenta um critério suplementar para que nós possamos averiguar se a vontade da empresa está ou não por detrás da infração, é que ele propõe uma responsabilidade penal objetiva para a empresa, que se estabelece ipso facto, sem análise da vontade da empresa. Senhores, qual o problema aqui? Problema muito simples. Nós sabemos que um outro traço distintivo entre a responsabilidade civil e a responsabilidade penal é o caráter subjetivo da responsabilidade penal. No direito penal, nós nos interessamos pela vontade do agente e não simplesmente pela sua conduta. E é por causa disso que esse modelo vicarial, que nos propõe muitas vezes uma responsabilidade pelo fato de outro e uma responsabilidade objetiva, incompatível com o princípio da responsabilidade penal pessoal e da responsabilidade penal subjetiva, é por causa desses defeitos que ele vai ser o primeiro modelo, o modelo mais simples de responsabilidade penal da empresa. É o caso da Inglaterra, em 1842, é o caso da interpretação que foi dada pelo STF, pelo STJ, no Brasil, para o artigo 3º da Lei 9.605, Lei de Crimes Ambientais, que instaurou a responsabilidade penal da pessoa jurídica no Brasil. Nosso legislador, ele se filia ao modelo identificatório para criar essa lei. Mas a primeira interpretação que os nossos tribunais deram a esta lei foi ancorada no modelo vicarial. E é por causa desses defeitos que ele vai ser abandonado e vai ser substituído por um segundo modelo, que é o modelo identificatório da responsabilidade penal da pessoa jurídica, segunda parte da minha exposição. Senhores, o modelo identificatório, ele surge da mesma forma na Inglaterra por intermédio de decisões da House of Lords, da Suprema Corte inglesa. Primeiramente por intermédio de uma única decisão, prolatada em 1915, mas no âmbito do direito civil. E em 1944, essa responsabilidade inicialmente civil da empresa vai ser transposta ao direito penal por intermédio de 3 decisões da House of Lords. Senhores, isso é talvez um atalho histórico que a gente não se dê conta. Responsabilidade civil e responsabilidade penal nascem juntas. Então é natural esse vai e vem de uma responsabilidade, critérios estabelecidos para uma responsabilidade sendo importados para outra, como ocorreu no modelo identificatório. Primeiro, esse modelo de responsabilidade é instaurado no âmbito do direito civil, 1915.
Depois ele é importado para o direito penal, 1944. Nós penalistas não somos tão criativos assim. E como é que funciona esse segundo modelo de responsabilidade penal da empresa? Esse modelo é um modelo mais complexo. Ele propõe 2 critérios para que nós possamos responsabilizar uma empresa pela prática de uma infração. Em primeiro lugar, um critério orgânico. Como que funciona? Uma empresa não é composta pelo mesmo tipo de pessoas físicas. Vale dizer que todas as pessoas que trabalham numa empresa não possuem o mesmo grau de importância. De um lado, existem os trabalhadores, simples assalariados, que, óbvio, possuem sua importância em termos de valores humanísticos para a empresa, mas que, na ordem de tomada de ideias da empresa, possuem uma importância pequena. Esses trabalhadores, esses assalariados, vão ser responsáveis pela execução de tarefas materiais na empresa. E é por causa disso que eles deveriam ser comparados às mãos da pessoa jurídica. Mas há um segundo tipo de pessoa física que compõe a empresa: os órgãos e os representantes do ente moral. Essas pessoas possuem uma importância maior na tomada de decisão da empresa. São eles que vão estabelecer a governança corporativa, a política comercial da empresa, são eles que vão decidir mecanismos de fusão da empresa, de contratação, de demissão, etc. E é por causa disso, tendo em vista o fato que são essas pessoas, órgãos e representantes, que vão manifestar a vontade do ente moral, que essas pessoas deveriam ser comparadas não mais às mãos das empresas, mas aos cérebros das empresas. Então nós teríamos, no grupo de pessoas físicas que compõem uma empresa, algumas que possuem uma importância menor na tomada de decisão, são os empregados, outras que possuem grande importância e que estão umbilicalmente conectadas com a empresa, os órgãos ou representantes. Por conta desse critério orgânico, para o modelo identificatório, você que está perdido, vamos fazer uma recapitulação rápida para voltar para a palestra. Estou apresentando um segundo modelo de responsabilidade penal da pessoa jurídica que propõe 2 critérios. Para esse primeiro critério do modelo identificatório, que é o critério orgânico, nós deveríamos distinguir as pessoas físicas que compõem a empresa para dizer que unicamente os órgãos ou representantes, aquelas pessoas que são umbilicalmente conectadas com a empresa, unicamente essas pessoas podem emprestar um substrato humano à empresa e realizar ações ou omissões ilícitas em nome da pessoa jurídica. Vale dizer, o modelo identificatório propõe a solução da tipicidade objetiva, resolver esse problema da seguinte maneira: eu vou distinguir as pessoas físicas que compõem a empresa e somente as pessoas físicas que possuem uma conexão íntima com a empresa, somente essas pessoas poderão realizar ações ou omissões ilícitas que poderão responsabilizar penalmente essa empresa. Primeiro critério, critério orgânico. O empregado, ainda que ele realize uma conduta ilícita, porque ele não tem um vínculo íntimo com a empresa, ele não poderá engajá-la penalmente. Mas esse critério não é suficiente. Eu preciso de um segundo critério. E aqui o modelo identificatório propõe um critério finalista. Ainda que um representante ou órgão realize uma ação ou omissão ilícita, isso preenche o critério orgânico, mas não é suficiente para engajar penalmente a empresa. Porque eu preciso verificar se aquela ação ou omissão ilícita, realizada por um órgão representante, foi executada em interesse e no benefício da empresa. Eu preciso verificar se por trás daquela conduta ilícita está uma vontade de atingir algo de interesse da empresa ou que traga benefício para a empresa. E qual é o objetivo desse critério finalista? Simples. Verificar, aquilatar, se por trás da conduta do órgão ou representante da empresa está a vontade da própria pessoa jurídica. Senhores, nós bem sabemos que o ente moral, diferentemente de nós, nasce sempre com um propósito. E para atingir esse propósito, que é descrito no objeto social da empresa, ele deve realizar ações ou omissões. E normalmente uma empresa possuirá vontade de realizar condutas que lhe tragam benefício ou que sejam realizadas no interesse da empresa.
E é por causa disso que esse critério finalístico é intimamente conectado com a vontade da empresa. E toda vez que eu consigo verificar na infração o preenchimento desse critério finalístico, eu vou poder concluir que a vontade da empresa está por trás da ação ou omissão ilícita realizada pelo seu órgão ou representante. Um exemplo, para ficar só com um exemplo. Vamos dizer aqui que o conselho de administração de uma empresa realiza uma deliberação e acaba concluindo que a empresa deveria maquiar as suas contas para sonegar impostos. E não é isso que o contador da empresa faz, maqueia as contas e a empresa comete um crime de fraude fiscal, de sonegação fiscal. No Brasil, esse tipo de responsabilidade não é permitida para a empresa só pode ser responsabilizada por crimes ambientais. No mundo inteiro é possível e no Brasil há uma tendência nesse sentido. O projeto do novo Código Penal nos mostra que a pessoa jurídica, depois da promulgação dessa nova lei, poderá ser responsabilizada por esse tipo de infração. Feito parênteses, vamos voltar para o exemplo que fica claro. Senhores, nesse exemplo o que nós temos? Uma conduta realizada pelo Conselho de Administração da empresa, por um órgão da empresa. É uma conduta ilícita? É. Apesar que tem alguns autores que dizem que sonegar impostos no Brasil é uma questão de estado de necessidade ou legítima defesa, né? Mas há uma conduta ilícita por parte de um órgão da empresa, o Conselho de Administração. Essa conduta é realizada em benefício da empresa? Meus caros, me parece que sonegando imposto a empresa economiza o caixa. Então tem um benefício aí. De modo que, nesse exemplo que eu dou para os senhores, a gente consegue verificar a presença desses dois critérios. Critério orgânico, critério finalista, e por conta disso a empresa poderá ser responsabilizada penalmente por causa dessa infração. Meus caros, como a gente bem vê, e aqui eu já me encaminho para o fim da minha palestra, o modelo identificatório busca solucionar os obstáculos da tipicidade objetiva e subjetiva com relação à empresa de uma maneira muito interessante. Para a tipicidade objetiva, um critério orgânico. Somente as pessoas físicas com maior ligação com a pessoa jurídica, os órgãos ou representantes, poderão realizar ações ou omissões ilícitas em nome da pessoa jurídica. E são essas pessoas que são tão intimamente conectadas com a pessoa jurídica que irão emprestar um substrato humano ao ente moral desprovido de suporte físico para que ele possa realizar o elemento material da infração. Em segundo lugar, o objetivo do critério finalista é justamente verificar e solucionar o problema da tipicidade subjetiva no que tange o ente moral. Porque toda vez que o critério finalista for preenchido, toda vez que essa ação ou omissão do representante ou órgão for realizada em benefício ou no interesse do ente moral, a vontade da pessoa jurídica vai estar por trás dessa conduta ilícita. E é por causa disso que eu vou dizer que é uma responsabilidade penal subjetiva no que tange o ente moral. Porque eu aquilato, eu verifico se a vontade da empresa está por trás daquela ação ou omissão ilícita realizada por um órgão ou representante. Dois critérios cumulativos, um soluciona a tipicidade objetiva, o outro soluciona a tipicidade subjetiva. Meus caros, o sistema identificatório é bastante engenhoso e parece solucionar de uma maneira mais satisfatória os problemas elencados inicialmente na nossa exposição. A tipicidade objetiva vai ser solucionada pelo critério orgânico e não pode ser interpretada como uma responsabilidade pelo fato de outrem por uma questão simples. O órgão ou representante são a encarnação da empresa. A conduta daquelas pessoas é a conduta da empresa. Essa ficção é muito comum no direito. Basta eu citar aqui para os senhores a conduta do mandato. Aquele que representa deve ser interpretado pelo direito como se fosse o representado. Essa ficção existe no direito e soluciona o problema do elemento objetivo do tipo com a pessoa jurídica no direito penal. Importamos um raciocínio do direito civil para o direito penal, que não afeta o princípio da responsabilidade penal pessoal por causa da relação umbilical existente entre órgão, representante e empresa. Há um professor francês que diz que essas três pessoas devem ser vistas como se fossem uma única e mesma pessoa pelo direito penal. Com relação ao obstáculo da tipicidade subjetiva, me parece que o modelo identificatório propõe uma responsabilidade subjetiva da empresa e não objetiva. Isto porque ele possui um critério suplementar que vai permitir ao juiz penal, no momento de verificar os fatos que são processados, se por detrás daqueles fatos existe ou não a vontade da empresa.
Então, nós estamos falando aqui de uma responsabilidade penal subjetiva. Senhores, o modelo identificatório, não sem razão, é um modelo adotado no Brasil. O artigo 3º da Lei 9.605 adota um modelo de responsabilidade penal de matriz identificatória, porque ele estabelece um critério orgânico e finalístico, e é um modelo que se adequa aos princípios do direito penal. E é por tal razão também que ele é um modelo adotado em outros países, e aqui para ficar com um único exemplo, que é o país no qual eu faço o direito comparado de estudo, a França também adotou um modelo claramente identificatório no artigo 121.2 do Código Penal francês. Meus caros, já me encaminhando para propósitos conclusivos, para que os senhores possam sobreviver a essa exposição, o que eu busquei mostrar para os senhores são duas formas de solucionar de maneiras diferentes o mesmo problema. E me parece que diante dessas duas formas de solução, eu deixei de lado uma terceira, a gente tem que fazer como o mestre fez em 1899 na França. Deixarmos de lado a questão sobre a possibilidade ou impossibilidade de se incriminar penalmente as empresas, para passarmos a responder uma outra questão muito mais relevante. Como é que vamos realizar essa incriminação? Ficar no nosso tubo de ensaio, no nosso tubo de Newton, é muito confortável. Teoria finalista do direito penal, do crime, funciona adequadamente. Os critérios são perfeitos, não tem problema entre uma elementar e outra do conceito analítico de crime. Mas essa teoria que funciona tão bem, ela não atinge mais a criminalidade atual. Ela está ultrapassada. E é por causa disso que nós devemos deixar de lado a teoria clássica, para pensarmos nos novos problemas e criarmos novas teorias para esses novos problemas. Criarmos um novo direito penal para um novo ator penal que se chama pessoa jurídica. Fazermos o percurso inverso. Deixarmos de lado os conceitos tradicionais para pensarmos na empresa e, a partir dela, concluirmos como é que esse ente, desprovido de carne, osso e sangue, pode realizar uma infração. Mas somente quando nós abandonarmos uma teoria que foi criada para o homem e pelo homem, que nós vamos chegarmos à conclusão de como criar uma teoria para uma empresa. Para um novo ator penal, nós precisamos de um novo direito penal. Muito obrigado.